Ajudar vocês a nós estarmos juntos daqui a pouco. Vamos lá, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, verso 1 a 11. O texto de hoje é a mensagem do servo sofredor. E ao contrário do que alguns possam pensar, esse servo sofredor não somos nós. Esse servo sofredor é Cristo. É sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. O texto diz assim, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus nos alcance nesta manhã pela sua palavra e fale aos nossos corações pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós, ao ligarmos a nossa TV essa semana, ficamos meio que indignados por diversas notícias que nós percebemos. Recentemente nós tivemos um acontecimento, e eu não quero aqui falar de política, a questão aqui não é política, a questão aqui é humana. Nós tivemos um acontecimento nos Estados Unidos, onde um rapaz ele foi assassinado em uma palestra que ele estava dando em uma faculdade. Sua esposa estava presente, suas filhas estavam presentes. Quando eu vi aquela cena, aquilo trouxe uma indignação ao meu coração muito forte. E nós, como somos crentes, nós vamos falar com Deus a respeito das coisas. Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor trouxe ao meu coração: meu filho, por que você está surpreso? Isso acontece desde Caim. Desde Caim, a vida do próximo deixou de ser valiosa. Desde Caim, a vida do outro deixou de ser importante. Desde Caim, a vida do outro deixou de ter significado. Na verdade, o que tem importância e o que tem significado é o que eu quero, são os meus desejos, é a minha ideologia, é isso que é importante. A vida do outro, se for necessário, se for preciso que eu atire para alcançar aquilo que eu quero, que assim seja, porque a vida deixou de ter a sua importância. Então ele colocou ao meu coração isso. Por que você está surpreso com tudo isso? Isso sempre aconteceu. Isso sempre acontece e diariamente isso acontece. É porque essa situação, na questão, foi uma situação que repercutiu o mundo. Mas isso está sempre acontecendo. E no meu diálogo com Deus, eu disse: tá, Deus, se essa coisa está sempre acontecendo, então o que é que a gente faz para isso não acontecer mais? Porque chega. Não dá mais para nós ficarmos inoperantes diante de tudo isso que nós estamos vendo. Não dá para a gente ficar quieto, Senhor, com tudo isso que está acontecendo. Não dá para nós ficarmos inertes diante de tudo isso. Nós temos que ter alguma outra atitude. Porque se está acontecendo sempre e continua acontecendo, vai que nós precisamos ter outro tipo de reação a isso daí. Eu preciso ter outro tipo de reação. E como é bom nós falarmos com Deus e desabafarmos com Deus nesse momento, porque Ele vai nos guiando e vai nos mostrando aonde nós estamos. E eu me percebi junto aos discípulos, com Cristo, num governo romano, e os discípulos dizendo a Cristo a mesma coisa.
Até quando nós vamos aguentar esta opressão de Roma? Até quando nós vamos aguentar esta opressão desse sistema? O Messias que está vindo, ele vai assumir o trono de Davi e vai nos levar a vitória contra os nossos inimigos, e vai pegar em armas, e vai pegar em espadas. E eu me vi sentado ao lado dos zelotes, porque os zelotes, e existia um zelote entre os discípulos, eles queriam resolver a questão na espada, na força, na rebelião, na oposição. Algumas vezes Jesus estava falando e o pessoal queria fazer Jesus rei. E o que é que Jesus fazia? Ele saía entre eles e sumia. Porque qual era o rei que aquele povo queria? O rei que aquele povo queria era um rei guerreiro, batalhador, estilo Davi. Estilo Davi. Na espada, no sangue. E eu me vi junto a esses zelotes, nessa minha conversa com Deus, falando com Deus: até quando isso vai acontecer? E nós não vamos fazer nada. Está na hora de nós fazermos alguma coisa. E aí, alguns irmãos também ficam me atiçando, me mandando uns vídeos. E aí me mandam uns vídeos de um camarada orando, dizendo assim: Senhor, eu amaldiçoo fulano de tal, esses desgraçados e tal, aquela coisa toda, e me mandou um vídeo. Eu falei: irmão, é isso aí? É verdade mesmo isso aí? Ele: não, pastor, vou te mandar mais um. Ele mandou o segundo. E o camarada estava orando todos os salmos imprecatórios que você imaginar. O que é salmo imprecatório? Salmo imprecatório é aquele salmo que Davi orava assim: Senhor, pega os filhos dele e dá nas pedras. Sabe, pega os bebês deles e joga na pedra, joga na rocha, Senhor. Eu quero beber o sangue dessa turma. Aí alguns irmãos pensam que por estar na Bíblia uma oração dessa, ele pode orar sim. Ele pode orar sim. E aí começa a orar desse jeito: eu amaldiçoo o juiz fulano, eu amaldiçoo fulano, eu amaldiçoo o cicrano, eu amaldiçoo isso e aquilo. E aí eu digo: ele sentou comigo, está lá junto, eu, os zelotes, e esse irmão está junto comigo, com nós tudo também. Como é que nós devemos responder diante dessas situações? Como é que nós devemos responder ao sofrimento que nos é imposto? Qual deve ser a resposta do cristão? Será que nós devemos levantar lideranças que estejam dispostas a pegar em porretes, em pedras, e tocar fogo nas coisas, e desejar o mal para essas pessoas? Porque eu já ouvi também de uma outra pessoa dizendo: olha, pegaram o assassino do rapaz lá, e lá onde pegaram a pena é de morte, e graças a Deus por isso. E tem que morrer mesmo. E tem que ir para a bala mesmo. E aí o lugar com os zelotes, onde eu estou também lá, vai enchendo. Daqui a pouco não tem mais lugar para ninguém sentar. Só que, qual deve ser a atitude certa de nós como cristãos diante dessa situação? E talvez você nessa manhã esteja aqui passando também por lutas, por perseguições, por injustiças. Talvez você esteja sendo injustiçado. Eu não fiz nada, eu estou passando por isso. O que é que eu tenho que fazer? Eu não fiz nada, eu tenho alguma coisa a fazer. O que é que eu preciso fazer? Eu quero convidar você, nesses minutos que nós temos, a nos aproximarmos daquele que nos dá exemplo e modelo de como nós devemos agir em todas essas situações. Nós não devemos ser insuflados por pessoas manipuladoras de massa, que querem se aproveitar desses momentos para insuflar a população a fazer aquilo que eles querem. Porque esses insufladores fazem isso dentro de suas salas, através de uma rede social.
Porque na hora da coisa pegar mesmo, quem leva a mal é o povo que está lá fazendo isso. É a massa que sofre. É o povo que sofre. Então qual é a atitude que nós devemos ter? Nós que somos crentes, nós que somos cristãos. Qual é a orientação que nos deve ser dada? Qual é a direção que nós devemos tomar? Nós temos que nos aproximar de Jesus. E quando nós nos aproximamos de Jesus, nós entendemos como é que nós devemos agir. E eu sei que você está com raiva. Eu sei que você está indignado. Eu sei que você quer pegar em tochas. Eu sei que você quer lançar o filho desses babilônicos nas pedras. Eu sei que você quer tocar fogo em tudo. Eu sei, eu também quero. Eu também sou imbuído de indignação. Eu também sou cheio deste mesmo sentimento. Mas quando eu me lembro que eu sou cristão, que eu sou um crente, que eu sou de Cristo, que a minha vida é dirigida por outras coisas e não pela minha vontade, não pelo que eu acho, não pelo que eu percebo, não pelo que eu penso, eu sou exortado pelo Espírito Santo a agir como Jesus agiu. Porque se não for para agir como Jesus agiu, o que é que a gente está fazendo aqui? Porque se não é para viver como Jesus viveu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Que se não é para fazer o que Jesus fez, para que a gente se reúne aqui? Para cantar um louvor legal? Para ouvir uma palavra legal? Para sair daqui mais animado? Não! Nós estamos aqui na marcenaria do Nazareno. E esse Nazareno está trabalhando nesta madeira ruim que somos eu e você. E ele está aplanando nós. E sabe, existe um instrumento de trabalho de um marceneiro. Quando ele quer fazer uma cópia exata de uma peça, ele faz um molde aqui, ele põe a outra madeira aqui torta, toda desfeita, e ele põe aqui o molde modelo, e ele tem uma ferramenta que ele põe. Essa ferramenta pega as duas madeiras, o molde modelo e a madeira torta, e ele começa a trabalhar nas duas, para fazer com que esta madeira torta fique igual à madeira modelo ao qual ele quer alcançar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos nessa ferramenta. E que a madeira modelo que nós temos que ter em nós, essa madeira modelo chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Não é Davi, não é Abraão, não é Paulo, não é Pedro. Esta madeira modelo que todos nós temos é Jesus. É em Jesus que eu devo ter como modelo, exemplo, paradigma, referência. É Cristo. E por isso eu tenho que olhar para Cristo quando as coisas acontecem comigo. Como é que Jesus age quando as dificuldades alcançavam Ele? Como é que Jesus agia quando as dificuldades alcançavam a sua vida? Alguém aqui pode dizer que Jesus não passou dificuldades? Alguém aqui pode dizer que Jesus não foi injustiçado? Alguém aqui pode dizer que Jesus não foi vilipendiado, que ele não sofreu, que ele não teve vitupérios? Alguém aqui pode dizer que Jesus não foi morto? Alguém aqui pode dizer que Jesus não passou as mais severas dificuldades e problemas em sua vida? Então, se Jesus passou por tudo isso, Ele tem autoridade para nessa manhã falar para nós como é que nós devemos agir. E aí nós chegamos no texto. Como é que nós devemos agir? Nós vamos correr, tá? Mas nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, pela graça de Deus. Primeiro lugar, ele começa no verso 1 falando a respeito de se há alguma consolação, se há algum amor, se há alguma comunhão do Espírito. Por que ele está falando sobre isso? Porque nos versos anteriores, no verso 29, 28 e 27 do capítulo 1, ele está falando de sofrimento.
Ele está dizendo que nós também recebemos a graça de sofrermos com Cristo, não apenas de crermos nele, mas de padecermos com ele. E Paulo fala que isso é uma dádiva, é graça, é uma oportunidade que Deus nos dá. E aí quando vai para o capítulo 2, porque se nós lermos a Escritura como a Escritura o é, né, porque quando ela foi escrita nem tinha versículo nem capítulo, por isso que nós temos que ver a sequência da coisa. Quando chega no capítulo 2, ele está dando sequência ao que ele disse no 1, e ele diz: olha, vocês, se tiver alguma consolação, se tiver alguma comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias, completei a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo quer é que esses irmãos reajam de uma mesma forma, reajam como corpo, tenham esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento. E aí alguém pode dizer: tá, mas sentir, todos nós estamos sentindo essa indignação, então nós estamos cumprindo o que Paulo diz. Só que no verso 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então não é o seu sentimento que deve guiar você, é o sentimento de Cristo. Não é o seu sentimento, não é o seu pensamento, não é o seu achar, não é a sua ideologia, não é a sua justiça, é a justiça de Cristo, é o sentimento de Cristo, é o sentimento dele que nós devemos ter. E que sentimento é esse, pastor? É sentir alguma coisa? Não. Quando nós vamos ao texto grego, a palavra grega é fronel. Fronel não significa sentir, emocionar-se. Fronel significa o que você sabe de você mesmo. O que você sabe de você mesmo e o que faz você saber de você e agir em conformidade com isso que você sabe. Então, quando a gente se aproxima de Cristo, aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós temos a certeza que Jesus sabia quem Ele era. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele esteve no princípio. Ele criou todas as coisas. Através dele foram criadas todas as coisas. Ele era o Verbo que estava com Deus, conforme diz João. Aquele homem tinha toda a divindade em si, mas mesmo tendo toda esta condição, este homem, mesmo sabendo quem ele era, ele não agiu em conformidade com o que ele era. Ele não usou de seus direitos para fazer aquilo que lhe tinha por direito. Ele abriu mão de seus direitos. Essa é a primeira lição. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que era Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou desta sua posição de Deus para arrogar os seus direitos diante dos problemas que lhe apareciam. Imagina só você sendo Deus e você tendo lá um momento em que você tem fome. O que é que você faz? Você faz a comida aparecer. O que é que o diabo faz com Jesus em Mateus 4? O diabo faz com Jesus isso. Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Se você é filho de Deus, o diabo está querendo fazer com que Jesus use o seu direito. É seu direito. Você pode fazer isso, é seu direito. Você pode se lançar daqui, os anjos vão te buscar. É seu direito não passar por essa situação. É seu direito orar por cair fogo do céu e consumir todos esses ímpios. É seu direito. Mas o que é que Jesus faz? Tendo o direito ao seu lado, Jesus não usa do seu direito. Jesus escolhe não usar do seu direito. Eu voltei agora para a faculdade e arrumei mais essa. Fazendo direito de novo, vou terminar meu curso. E lá esse negócio é esse, direitos e deveres, é isso que norteia. Já pensou você chegar num lugar assim e dizer: não, mas você tem direito de fazer isso, você tem direito de processar, você tem direito de fazer alguma coisa, e aí você, pelo bem do evangelho, você dizer: mas eu não vou fazer. Mas eu não vou fazer. Eu não vou usar do meu direito. Mas é seu direito fazer isso, é seu direito tomar essa posição, é seu direito tomar essa atitude, mas você, pelo bem do evangelho e porque você é cristão, você prefere pagar o preço.
e sofrer. Você prefere suportar. Você prefere abrir mão do seu direito. Era seu direito se vingar. Era seu direito agora fazer o que você quer fazer. Mas por causa de Cristo você diz não. Porque eu ouvi certa vez que todas as vezes que a gente se senta na cadeira do vingador, todas as vezes que nós sentamos na cadeira de exercer nosso direito, nós estamos tirando Deus da história. Porque todas as vezes que nós queremos nos vingar pela nossa própria mão, fazer vingança pela nossa própria mão, nós tiramos Deus da história, porque é do Senhor que pertence, é ao Senhor que pertence a vingança. É ao Senhor que pertence a resposta. É ao Senhor que pertence o responder a esta situação. Como é que a gente vai responder a essa situação, esse assassinato desse rapaz? Deus responderá. Como é que a gente responde a uma situação quando nós estamos sendo perseguidos, injuriados, injustiçados? Deus responderá. Como é que a gente resolve uma situação dessa? Eu estou no meu trabalho, eu estou sendo perseguido, e está isso, e está aquilo acontecendo comigo. Deus responderá. Como é que eu faço dentro da minha família? Está passando uma situação difícil. Deus responderá. É seu direito, você pode fazer, você pode ir lá, você pode colocar para fora, você pode despojar, você pode colocar, mas você prefere dizer, não, eu não vou fazer, pelo bem do Evangelho, pelo bem do que Cristo quer fazer, eu quero abrir mão dos meus direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos e permitiu que Deus respondesse quando Ele queria responder. E Deus responde. Porque vocês acham que Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo? Quando Jesus está pregando aos fariseus, lá em Mateus 24 em diante, ele diz que há um sangue clamando. Ele diz, o sangue de Abel está clamando. Vocês acham que Deus esquece um negócio desse? Vocês acham que Deus esquece o que está acontecendo? Agora, uma coisa é você querer resolver com a sua força. Outra coisa é você dizer assim, Deus vai responder isso aí. Deus vai responder isso aí. Deus vai responder isso aí. Pastor, mas foi injusto, um julgamento completamente injusto. Deus vai responder isso aí. Pastor, mas foi completamente errado. Tá tudo. Deus vai responder isso aí. Eu prefiro deixar com Deus. Eu prefiro deixar nas mãos de Deus. Eu prefiro entregar ao Senhor. Mas nós não podemos ficar assim. Meu irmão, é o jeito que Jesus agiu. Você quer agir de outro jeito? Você pode fazer o que você quiser de sua vida. Mas Jesus agiu assim. Ele era Deus, ele podia muito bem estar ali, e ele falou isso para Pilatos. Nenhuma autoridade lhe foi dada se do céu não viesse. Se eu quisesse, eu aqui agora pedia anjos e anjos aqui, eles vinham, arrebentavam com tudo isso aqui, acabava tudo, esse negócio todo era cruz, era anjo voando daqui de um lado. Um anjo só no Antigo Testamento foi até o acampamento dos inimigos e matou a 185 mil homens. Um anjo só. Jesus disse, se eu quisesse, eu traria aqui uma legião de anjos para acabar com essa coisa toda. Mas ele fez isso? Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Você já pensou Jesus sendo chamado de endemoniado? Chamaram Jesus de endemoniado. O que Jesus fez? Ele expulsa demônios por Beelzebu. Ele faz isso e aquilo. Ele está fazendo isso. Isso é um salafrário, isso é um mentiroso. Isso é um canalha. O que Jesus fez? Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Jesus podia ter feito tudo, mas ele preferiu deixar que Deus respondesse. Deus vai responder. Segundo lugar, nós temos que ir por causa do tempo. Quando a gente deixa Deus responder, versos 7 e 8,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. O texto sagrado diz, verso 7, eu estava lendo, misturei com 8, 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas ele deixa na mão de Deus, ele se humilha. Ele se humilha. Ele se esvazia. A teologia chama isso de doutrina do kenosis, a doutrina do esvaziamento, aonde Deus, 100% Deus, prefere esvaziar-se e não agir em conformidade com o que ele era. Antes ele se humilha, ele prefere se humilhar, ele prefere passar por humilhação. Ô irmãos, diante de um tempo tão voltado às mensagens triunfalistas, você pode, você tem, você consegue, vai lá, pega o diabo, pegue ele, rode ele sobre a cabeça, joga ele no chão, faça o que você quiser, diante de uma sociedade tão voltada aos seus próprios deleites e seus próprios desejos. Aí a gente vem nessa manhã, num domingo pela manhã, esperando eu ouvir que Deus vai matar meus inimigos, que Deus vai matar quem está me fazendo mal, que Deus vai matar quem está querendo me matar. Aí Deus vem e diz assim: se humilhe, se humilhe, permita que Deus faça o que Ele quer fazer, se humilhe. Pastor, que atitude é essa? É atitude de crente, irmão. Isso é ser crente. É a atitude que faz uma mãe olhar para o assassino do seu filho e dizer assim: Jesus te ama, Ele quer mudar sua vida, Ele quer transformar você. Há poucas horas atrás, aquele homem estava com o sangue dos filhos dela na mão, e ela podia muito bem dizer: justiça, 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 mas ela prefere dizer: Jesus te ama. Ele ama você, Ele quer alcançar você, Ele quer salvar você. O que é que faz alguém agir dessa forma? Ah, esse crente besta, esse é crente bobo, isso é coisa de fanático, isso é coisa de fundamentalista, isso é coisa de quem não entendeu bem o Evangelho. Será que ela não entendeu bem o Evangelho ou nós não entendemos bem o Evangelho? Você pensou que aquilo que você trouxe para Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, está aqui, isso aqui é meu e eu não abro mão por nada. Aí você pensou que Deus ia dizer: vai até o fim que eu vou contigo nessa luta, nós vamos arrebentar todo mundo e vai ser sangue jorrando para todo lado. Você pensou que Deus ia dizer isso para você? É sério? Aí o Senhor está aqui nessa manhã dizendo assim: não, é seu por direito, você tem direito de fazer tudo isso, mas você não vai atrás de nada. E você vai deixar Deus responder por você. E você vai deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. E você vai agir como Jesus, humilhando-se, tomando forma de servo. Sabe o que é tomar forma de servo aqui? É você ser filho de um fazendeiro. Você é filho de um fazendeiro. Você pode morar na casa grande, nesse contexto que eu estou falando, que de escravos, essa coisa toda. Você pode morar na casa da fazenda, você é filho do dono, mas você prefere sair da sua casa, da fazenda, e ir morar junto dos escravos. Não, mas você é filho do dono, eu sei disso, mas eu quero morar com vocês aqui. Eu quero morar com vocês aqui, eu quero morar com os escravos, é aqui. Não, mas você só veio dormir, né? Não, eu quero viver igual vocês vivem. Mas você é filho do dono, eu sei que eu sou filho do dono, mas eu quero morar aqui, eu quero comer o que vocês comem, eu quero dormir onde vocês dormem, eu quero fazer o que vocês fazem, eu quero levar as chicotadas que vocês levam.
No contexto bíblico, tá, gente? Isso não existe mais hoje, graças a Deus. No contexto bíblico, contexto de escravidão, do doulos, que significa a palavra servo. Não, eu quero ir mesmo, eu quero comer com vocês, eu quero sofrer com vocês, eu quero apanhar com vocês, mas você é filho do dono, você podia estar na casa, você podia estar lá tomando banho, você podia estar lá comendo os melhores. Pois é, mas eu escolho estar aqui. Não deixa de ser filho do dono, mas ele escolheu estar naquele lugar. Aí os servos que estão ali, eles começam a dizer o quê? Mas rapaz, o filho do dono, se eu fosse ele, eu não estava aqui, mas ele está aqui. É o filho do dono, mas está no meio dos escravos. É o filho do dono, mas está comendo a nossa comida. É o filho do dono, mas está apanhando como nós apanhamos. Foi isso que Jesus fez por nós, e é assim que Jesus quer que nós vivamos. Você faz parte de uma igreja bíblica, graças a Deus. E desse púlpito aqui, dessa igreja aqui, você nunca aprendeu e nunca vai aprender a agir de outra forma que não seja o exemplo de Cristo. É Jesus que deve ser o meu exemplo. Você vai voltar para casa dizendo assim, mas rapaz, aquela benção Jesus falou, nem falei nada hoje de manhã. Falou, Jesus falou sim. Jesus falou sim, para você parar de tentar resolver as coisas com sua força. Para você parar de tentar resolver os negócios com o seu braço. De você parar de resolver as coisas usando dos seus direitos. E deixar Deus responder a situação. Em último lugar, verso 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa partícula pelo que, do verso 9, é muito importante, porque esse pelo que, ele significa por causa disso, em resultado a isso, porque Jesus preferiu passar o que passou nos versos anteriores. Acontece o que acontece do 9 em diante, porque ele se esvaziou, porque ele se humilhou. No verso 9, Deus pode exaltá-lo. No verso 9, Deus pode exaltar Jesus, porque ele preferiu nos versos anteriores se humilhar e se esvaziar. Dá para esperar Deus te exaltar? Dá para confiar nele? Nessa manhã o Senhor fala conosco, dá para confiar? Dá para esperar? Dá para você ver a situação que está passando aí na TV e dizer assim, eu vou esperar Deus agir? Dá? Dá para ver a situação acontecendo aí na tua casa, na tua família, e você dizer assim, eu vou esperar. Deus vai exaltar, Deus vai fazer, Deus vai fazer a sua obra. O Senhor não está alheio, Ele não está cego, Deus não tirou férias. Nós não acreditamos no Deus que nos cria e nos joga na terra a nossa sorte. Ele está conosco, Ele é Deus Emanuel. Só que Ele tem a hora de fazer. E porque Jesus preferiu se humilhar, se esvaziar e ir até a cruz e morrer a morte de cruz, é que Deus pôde exaltá-lo. Nós não entendemos o processo de Deus, irmãos. Nós não entendemos. Nós não entendemos o fato de um jovem como José ser vendido pelos seus irmãos por causa de mentiras e parar na cadeia, por causa de engano, ser caluniado, ser esquecido. Nós não entendemos, mas porque José passou por tudo isso, ele estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Quando ele interpretou o sonho daqueles homens que estavam na prisão, aqueles homens quando saíram, tiveram contato com Faraó, e Faraó mandou chamar a José. Você não entende o processo. Eu não entendo o processo.
É difícil, pastor, é difícil para valer. É difícil para valer. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu já quis fazer como Pedro ali na cena da prisão de Jesus, sacar da minha espada, e depois de 3 anos andando com Jesus, 3 anos andando com Jesus, Pedro não tinha ainda se desfeito da faca. 3 anos andando com Jesus, ainda estava bom de espada. 3 anos. Tem gente aqui andando com Jesus há mais de ano, há muito tempo, e não se desfez da faca ainda. Eu estou com a minha faca aqui, Jesus. Eu tô pronto, Jesus. Eu estou pronto. Coitado do Malco, foi lá, pegou em Jesus. Quando Jesus pegou em Jesus, Pedro disse: agora chegou a minha vez. Sabe aquele negócio que os crentes falam? No meu turno não. No meu turno não. Aí pegou na casa, tchau. Aí alguém pensa assim: rapaz, a mira dele era boa, né? Que cortou só a orelha. Vocês acreditam mesmo que Pedro mirou na orelha daquele rapaz? Pedro mirou no meio da testa dele, irmão. É porque o rapaz, meu Deus, ele mirou no meio da testa. E agora, eu não pego em Jesus não, eu resolvo. E ele já tinha feito antes também, quando Jesus disse: daqui a pouco eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. O que foi? Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. A gente não entende o processo. Outra oportunidade, lá estava Pedro com Jesus de novo, Jesus dizendo sobre a sua morte, aquela coisa toda, e daqui a pouco todos vocês vão me deixar sozinho. Pedro diz: esses aí pode deixar, eu de jeito nenhum. Nós vamos até o fim, Jesus, nós estamos colados, estamos juntos, TMJ. Estamos juntos, Jesus, junto e misturado, como diz o outro, né? Junto e misturado, de jeito nenhum. Jesus olha: Pedro, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes, cara. Você não sabe. Por que Pedro teve necessidade de passar por tudo aquilo? O único que saiu do barco para andar com Jesus, afundou, mas andou. Por que Pedro teve necessidade de passar por tudo aquilo, meu irmão? Para Pedro ser quem Pedro foi depois. Para Pedro ter misericórdia de quem ele teve misericórdia depois. Para Pedro, no momento da crucificação, que o pessoal ia crucificar a ele, ele disse assim: como é que vocês vão me crucificar? Ué, do jeito que crucifica qualquer um. De jeito nenhum. Eu vou morrer do jeito que Jesus morreu? De jeito nenhum. Pode botar essa cruz para baixo aí. A gente não sabe como Deus trabalha, como Deus faz, mas eu quero dizer para você: descansa, porque Ele sabe fazer. Eu quero que você descanse nessa manhã e entregue tudo isso a Deus. O que você veio trazer nessa manhã, de preocupações, problemas, dificuldades, o Senhor está dizendo para você. Eu não estou dizendo para você que eu vou matar, que eu vou resolver, que eu vou fazer dinheiro aparecer na sua conta. Eu não estou dizendo para você que eu vou curar. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para você o seguinte: descansa e confia. Descansa e confia, porque eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes, quando eu estou de carro com a Yara aqui, ela está sentada do meu lado, a gente vai para um determinado lugar, ela diz: meu filho, você errou o caminho, não era por aqui. Eu digo: eu sei o que eu estou fazendo. É só comigo que acontece isso, né, no carro? Mas mulher nenhuma resolve, né, Alisson? Mulher nenhuma dá pitaco: olha isso aqui, olha aquilo ali. Eu digo: eu sei o que eu estou fazendo, deixe eu sei onde eu estou indo.
E aí nesse caminhar que eu vou para um lugar, para outro, eu passo numa sorveteria, eu passo numa padaria, eu compro o pão que ela gosta, eu faço a coisa, eu digo, tá vendo? Você está querendo ir pelo caminho tradicional para casa, aquele caminho chato que a gente não passa por lugar nenhum. Eu quero trazer você para esses caminhos aqui de flores, de padarias, de sorveterias. É isso que eu quero. Senta no banco do passageiro e fica quieta, pelo amor de Deus. Descanse e confie em mim. E é isso que o Senhor quer da gente nessa manhã. E eu queria aqui, atendendo a solicitação do pastor Wellington, orar com vocês. Estou exausto, cansei. Venha aqui orar comigo. Se você precisa dessa oração, eu quero te chamar aqui à frente para a gente orar junto. Pastor, eu preciso descansar. Apanhei nessa manhã igual um doido. Eu preciso descansar em Deus. Nossa, essa mensagem me cansou. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso confiar nele, pastor. O peso está muito grande. Eu não aguento esse peso. Se os senhores pastores e presbíteros quiserem nos ajudar aqui, os senhores podem vir aqui nos ajudar a orar por esses irmãos, pela igreja de Cristo. Vamos orar por esses irmãos, eles precisam. Nós precisamos. Tem um cântico? Creio que tu és a cura, Gabriela Rocha. Pode ir. Podemos começar. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã diante do Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, que nós confiamos em Ti, que nós confiamos no Senhor, que apesar de termos direitos, pensamentos, sentimentos, nós preferimos deixar tudo isso na cruz, tudo na cruz. Nós preferimos deixar lá, Senhor, e entregar ao Senhor, e esperar no Senhor, o que o Senhor responderá a toda esta situação. É do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a posição, é do Senhor que vem o milagre, é do Senhor que vem a restauração, é do Senhor que vem a prosperidade, é do Senhor que vem a cura. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar tudo isso diante de Ti, Senhor, e aguardar no Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a aguardar em Ti. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Queremos que o Senhor nos ajude a sair daqui dessa manhã com o nosso coração descansado. Tira, Senhor, do coração do Teu povo todo o peso. Tira, Senhor, toda essa carga que esses irmãos e essas irmãs estão carregando. Esses que estão conosco aqui na frente, Deus, eles estão precisando desse milagre. Senhor, tire de seus ombros, meu Deus. Tire de seus ombros, tire, Senhor, de suas vidas um fardo que eles não aguentam levar. Não é deles isso. Deus, em nome de Jesus, coloca no coração deles, meu Senhor. Coloque no coração deles essa certeza por fé, de que o Senhor toma conta de tudo, de que o Senhor está à frente, de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está atento, de que os olhos de Deus estão abertos. Deus está atento, e na hora certa, no momento certo, haverá exaltação, haverá exaltação, haverá exaltação. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.